Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo, e dando continuidade ao nosso assunto, hoje vamos trabalhar com mol e massa molar. É de fundamental importância que você tenha assistido às aulas pelo menos de massa molecular. Na realidade, a massa atômica e massa molecular. Porque nós utilizamos aqueles conceitos para entender também um pouco sobre mol. Ok? Visto isso, nossa aula vai ser dividida, pessoal, em quatro pontos. Primeiro, número de Avogadro. Segundo, mol, parte para massa molar. E por fim, quantidade de matéria. Ok? Número de Avogadro. Pessoal, o número de Avogadro é o número existente, é o número de átomos existente em um mol qualquer do elemento. Ou é o número de moléculas existentes em um mol de qualquer substância. É meio confuso por enquanto, a gente já vai entender bem o que é esse conceito, mas tem que saber que é uma unidade constante. Toda vez que você vê a questão de número de Avogadro, eu quero que vocês tenham na minha cabeça logo isso. 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Por que entidades, professor? Porque se você tem um número de Avogadro em átomos, você sabe que são 6,02 vezes 10 a 23 átomos que constituem aquele elemento, um mol daquele elemento químico, independente qual seja ele. Certo? Se você tem uma determinada substância, e você fala que tem um mol daquela determinada substância, você vai verificar que existe 6,02 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância, que compõem aquela substância. Certo? Então, número de Avogadro já marca no caderno aí bem grande, 6,02 vezes 10 a 23. O que? Pode ser muita coisa, pode ser átomo, molécula, elétron, íon, pode ser muitas coisas. Mas tudo que você tem que saber é que são 6,02 vezes 10 a 23 entidades, que a gente vai entender agora. Certo? Por que você tem que saber fixar esse número? Porque mol parte dessa ideia. Mol, pessoal, é uma unidade medida padrão sistema internacional, para determinar quantidade de matéria. Como assim unidade medida para determinar quantidade de matéria? Quando você caminha, ou quando você vai caminhar tantos metros, você caminha, hoje eu caminhei 10 metros, você sabe que ao decorrer daquele tempo você caminhou 10 metros porque você tem uma medida da A até a medida B, e a unidade de medida de tamanho, de distâncias, é o metro. Você pegou e comprou uma garrafa de água que possui 500 ml, ou 0,5 litros. A unidade de medida de volume é litros. Quando a gente fala, pessoal, em quantidade de matéria, a gente usa a unidade de medida de mol. E o que é o tal do mol? Pessoal, mol, ele é uma unidade, ele representa que você tem em determinado ponto, se você tem um mol de uma substância, você sabe que você tem 6,02 vezes 10 a 23 daquela quantidade de matéria que compõe aquela substância. Eu tenho um mol, professor, de oxigênio, gás oxigênio, certo? Gás oxigênio O2. Você tem um cilindro, eu sei, professor, eu sei que tem um mol de gás oxigênio aqui. Eu coloquei, eu sei que tem. Ou eu formei um mol de gás oxigênio numa reação química. Você sabe que você formou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância. Automaticamente. Professor, eu tenho um mol do átomo, vamos supor, pegar um exemplo ali, hélio, por exemplo. Eu tenho um mol de hélio. Você sabe que você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio naquele momento. Tudo que você entender como mol, você vai lembrar do número de Avogadro, porque isso é uma relação. Mol representa a quantidade de matéria. Você sabe que um mol representa essa quantidade de 6,02 vezes 10 a 23. E para que importa? Para tudo. Se você falar que tem um mol de moléculas, você sabe que você vai ter 6,02 vezes 10 a 23 daquelas moléculas. Eu tenho um mol de átomos. Você tem 6,02 vezes 10 a 23
átomos. Eu tenho 1 mol de íons, você vai ter 6,02 vezes 10 a 23 íons. Eu tenho 1 mol de elétrons, professor, você tem 6,02 vezes 10 a 23 de elétrons. Isso tem que estar muito claro para vocês. Por quê? Porque isso é fundamental para entender cálculo estequiométrico. Beleza? Então, parte disso, essa relação constante. Ok? Visto isso, pessoal, a gente vai calcular agora massa molar. A gente pode definir massa molar. Toda vez que você vê o M grande assim, é massa molar. É uma abreviação. Ok? É dado como massa molar. É dado como uma massa que contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. A unidade de medida é grama por mol. Certo? Pessoal, você sabe que, se eu te falar que você tem 1 mol de cálcio, de átomos de cálcio. Aqui o exemplo, cálcio. Você tem 1 mol de cálcio, certo? Quanto que vale 1 cálcio? 1 cálcio, qual que é a unidade de medida de 1 cálcio? 1 cálcio tem 40 unidades de medida, unidade de massa atômica, 40 U. 1 cálcio tem 40 unidades de massa atômica. 1 mol de cálcio, 1 mol de cálcio, significa que você tem 6,02 vezes 10 a 23 daquele cálcio, pessoal. Certo? Então, você tem automaticamente, você pode falar que você tem 40 gramas em 1 mol de cálcio. Beleza? Na questão da água aqui, ó. Água, H2O. Se você for calcular a massa da água, você vai verificar que o oxigênio possui massa 16, o hidrogênio possui massa 1. Logo, então, vamos fazer aqui, ó. H2O. Oxigênio. 16U vezes 1, 16. Hidrogênio. 1U. Vezes 2. Logo, 18. Sabe que uma molécula de água possui 17 unidades de massa. 1 mol de água, pessoal, sabe que tem 1 mol dessa partícula, tem 6,02 vezes 10 a 23 de moléculas de água, você vai ter 18 gramas em 1 mol. Certo? Essa relação. Então, você sabe que aqui a relação de unidade de medida é ser 18 gramas por mol. Então, sempre tenha essa ideia de que é dado como uma massa que 6,02 vezes 10 a 23 entidades coincide com a massa molecular. 1 mol daquela substância coincide com a massa molecular. Beleza? Visto isso, pessoal, vamos partir para a ideia de quantidade de matéria. Uma vez que está bem fixo isso, essa ideia de 1 mol equivale a tanto de matéria, a gente consegue determinar a quantidade de matéria fazendo essas relações. Certo? Então, quando você vê o N minúsculo, normalmente você está determinando a quantidade de matéria que existe naquele determinado elemento. Você consegue realizar sabendo que a quantidade de matéria é igual à massa do elemento, a massa que você tem pela massa molar, certo? A massa molar é aquele elemento químico. Ou você pode fazer uma regra de 3, que também é o que eu mais utilizo e eu acho mais prático, certo? Porque fixa melhor essas correlações. Vamos pegar isso então, pessoal. Você sabe aqui, ó, determina o número de mols presentes na amostra de 72 gramas de água. Pessoal, a gente calculou, eu até apaguei aqui, não era para ter apagado, que na água nós temos ali, em 1 mol de água, a gente tem 18 gramas, é 18 gramas por mol. Então, pessoal, você sabe que, ó, massa molar da água, você sabe que são 18 gramas por mol. Em mol você tem 18 gramas, certo? Você sabe que em 1 mol você tem 18 gramas. Então, quantos mols você vai ter 72 gramas? Você pode aplicar diretamente na fórmula,
a massa de 72 divididos por 18 é uma das fórmulas, ou você pode fazer essa correlação, que para ajudar a fixar. Você sabe que 1 mol de água possui 18 gramas. Então, quantos mols de água, ou X, ou melhor aqui, N, equivale a 72 gramas. Multiplica cruzado, que vai dar a mesma situação, pessoal. Vai dar ali, ó, a fórmula que é N, 18N, igual a 72. N é igual a 72 divididos por 18. Essa divisão aqui, 4 mols de água, pessoal. É isso. Você pode lembrar da fórmula direto. Eu prefiro sempre fazer regra de 3 porque vai fixando as ideias, eu vou me organizando melhor. Mas a fórmula direta é uma consequência dessa regra de 3, dessa correlação. Certo? Então, é isso. Sabe que 1 mol de água tem 18 gramas. Quantos mols de água tem 72 gramas? Exatamente. Se você for verificar daí, o número de moléculas presentes na amostra de 72 gramas de água, pessoal. Pessoal, você pode usar a fórmula ali, x é igual a n vezes 6,02 em partículas. Ou se não, você sabe, pessoal, que ó, pagar aqui, ó, pessoal, você sabe que ó, 1 mol de H2O equivale ao que? A 18 gramas, a gente já viu, que equivale também ao que, pessoal? 1 mol equivale a quantos de H2O? Equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Existe essa relação. Logo, 72 gramas equivale a N. Mesma coisa. Equivale a X, vamos pegar aqui, N, mas vamos pegar X. Você sabe então que ó, X é igual a 72 vezes 6,02 antes 3. Vai dar aqui 433,44 vezes 10 a 23 moléculas, divididos por 18, dando 24,08 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Certo? É tudo proporcional, é tudo relacionado. E é isso que você tem que ter em mente. Beleza? Visto isso, pessoal, vamos resolver mais exercício aqui para vocês entenderem melhor isso com umas moléculas um pouco maiores. Ok? Vamos lá. Pessoal, supondo que o botijão de gás de cozinha possua 13 kg de gás butano. A massa molecular do butano é o número de mols de butano no botijão. São, respectivamente, a massa molecular do butano e o número de mols de butano no botijão. São, respectivamente. Pessoal, butano, C4H10. Carbono, 12 vezes 4 igual a 48. Hidrogênio, 1 vezes 10, 10. Logo, 58 unidades. É a massa do butano, a massa molecular do butano. Beleza? Você sabe, pessoal, que
a massa molecular do butano é 58 unidades. A massa molar do butano, você sabe que 1 mol de butano, a massa molar do butano, não é C4, é C4, tá certo, eu confundi. C4, H10, sabe que a massa molar dele é 58 gramas por mol. Logo, você sabe que 58 gramas de butano equivale a 1 mol de butano. Concordam? Quantos mols tem 13 quilos? 13 quilos de butano são quantas gramas? São 13 mil gramas, professor. Isso aí. Então, X. Multiplica cruzado. Certo? Vamos lá. 58x igual a 13 mil. Tá multiplicando, passa dividindo. Logo, deixa eu puxar para cá para não ficar tonto. X é igual a 13 mil divididos por 58. Essa matemática, fazendo aqui, equivale a 224,137. Mols de butano. Opa. Vou apagar que falei bonitinho. 224,137 mols de butano, pessoal. Dentre as alternativas aqui, 224, você sabe que tem aqui, ó, 224,13 é o mais próximo ali, para arredondando ali para baixo, for se ver, considerando duas casas decimais. Então, 58 unidades de massa, 224,13, alternativa B de bola. Beleza? Por fim aqui, pessoal, esse exercício para a gente encerrar, que é um caminho um pouco inverso para determinar. Agora que você já tem essa ideia de grama por mol, tá sabendo que tem toda essa relação, às vezes alguns exercícios podem cobrar você descobrir a fórmula molecular através de uma massa previamente já fornecida, certo? Ele fala aqui, ó, determinado óxido de nitrogênio é constituído de moléculas de N2OX. Ele não fala. Sabendo que 0,152 gramas de óxido contém 1,20 vezes 10 a 21 moléculas, o valor de X é... Certo? Então, ele quer descobrir a fórmula molecular, pessoal. Vamos lá, então. N2OX, você não sabe o que é o X aqui, tem que descobrir. Pessoal, ele fala que 0,152 gramas equivale, esse óxido, equivale a 1,20 vezes 10 a 21 moléculas desse óxido. A quantidade de gramas você não sabe. Porém, você consegue descobrir, porque você sabe que 1 mol dessa substância, você consegue depois descobrir, através da massa molar, você consegue descobrir a massa molecular. Logo, então, 6 vezes 0,2 vezes 10 a 23 moléculas equivale a quantas gramas? Faz esse cálculo. Multiplica cruzado. Então, vamos fazer aqui, ó. X é igual a 0,152 gramas. Não é nem colocar uma medida para não confundir aqui. Gramas vezes 6,02 vezes 10 a 23. Tudo isso aqui divididos por 1,2 vezes 10 a 21. Então, 0,152 vezes 6,02, 0,91, (91) 5 vezes 10 a 23 divididos por 1,20. Pulando essas casas, reduz aqui.
Vezes 10 é 21. Certo? Corta 2 é 21, vai sobrar 2, 10 elevado a 2 ali. Só confirmar aqui. Você, fazendo esse cálculo 0,91, 5 divididos por 1,2, vai dar aqui 0,76, 2, 5. Você cortou 21 aqui. Aqui vai sobrar 2. Então, deslocando a curva, a vírgula, você sabe que x equivale a 76,25 gramas mol ali, digamos, a massa. 76,25 gramas. Visto isso, pessoal, você sabe que N2OX possui essa massa de 76,25. Logo, pessoal, você pode resumir aqui. Nitrogênio tem massa 14 vezes 2 mais 16x vezes x, que você não sabe. A massa do oxigênio é igual a 76,25. Logo, 16x é igual a 28, 76,25 menos 28. X é igual a 76,25 menos 48,25 divididos por 16. Você vai ver aqui. Vai dar aproximadamente aqui, ó, vai dar 3,01, que é aproximadamente 3. Logo, a fórmula, o x aqui, equivale a quanto? A 3. Logo, a fórmula desse óxido é N2O3. Compatível com a alternativa C. Beleza? Caminho um pouco mais complexo, mas que também é possível chegar. Ok? Pessoal, era isso. Aguardo vocês na próxima aula, onde nós iremos discutir mais alguns exercícios. Ok? Grande abraço. Até.